Quero te convidar, nesse momento, a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo de número 7. Nos alegramos também com a presença do pastor Beto. Eu ia comentar aqui, antes de iniciar a palavra, não é visitante, né? Mas nos dá a honra aí da sua presença para estar juntamente conosco. Segunda Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura de um verso apenas, meus irmãos, o verso de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 7. O verso de número 10. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vou repetir. Diz assim a palavra do Senhor: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, né, para aqueles que gostam de intitular, nós vamos falar sobre arrependimento. Uma palavra muito conhecida de todos, quem sabe a grande maioria tenha já total entendimento, mas uma palavra de fundamental importância por conta de que muitas pessoas, na jornada e na caminhada cristã, acabam não se deparando com essa realidade ou não têm o entendimento correto em relação ao que verdadeiramente diz a palavra arrependimento. Qual que é o propósito do arrependimento? E essa palavra, meus irmãos, não é apenas uma palavra. Ela é tão importante, que é um dos pilares de Deus no propósito que Deus traçou para a humanidade. É um dos principais pilares, ou o primeiro pilar do plano de Deus para o homem. Quando nós olhamos para o original da palavra arrependimento, quando você olha, né, para a palavra em si, o significado dessa palavra significa metanoia no grego, ou quer dizer, mudança de mente. Então, quando nós nos arrependemos, o que acontece na nossa vida? Acontece justamente uma mudança total de mentalidade. Ou seja, eu tinha uma mentalidade inclinada às coisas más, às coisas ruins, e de repente a minha mente ela muda para aquilo que é bom, para aquilo que vem da parte de Deus. Então é uma mudança. E quando nós vemos isso na palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer para o povo assim: não vos conformeis, não tomais a forma deste mundo, deste século, mas busquem a renovação da vossa mente. Romanos 12, irmão, 12. Romanos 12, projeta aqui para nós. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele pede para que a gente tenha a mente renovada. E Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo aqui que esse arrependimento, essa mudança, produz uma certa dor nas nossas vidas. Mas não é uma dor que gera remorso, não é uma dor que vai me mostrar o meu erro e vai fazer com que eu sinta remorso pelo erro que eu me deparei que estava cometendo e depois volte a praticar o mesmo erro. O arrependimento de Deus, ele produz vida, ou seja, ele faz com que a gente mude a nossa percepção. O arrependimento, meus irmãos, ele é uma mudança de atitude. Quando você olha lá em Mateus, no capítulo de número 12,
no verso de número 33, a palavra de Deus ela vai dizer que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, quando há um arrependimento, quando há uma metanoia em nós, quando há esse verdadeiro e sincero arrependimento, vindo da parte de Deus, Ele faz com que eu e você sejamos conhecidos também pelos nossos frutos. Porque os nossos frutos, eles mudam. Ou seja, as nossas atitudes demonstram um verdadeiro arrependimento. Quando você olha ainda para a palavra arrependimento, nós vamos ver uma mudança de direção. Ou seja, nós andávamos por um caminho o qual o mundo nos conduzia. E de repente, quando nos encontramos com Cristo, descobrimos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é Ele que nos conduz à eternidade. Então há uma mudança. Eu estava indo num caminho que me conduzia à perdição, e de repente eu mudo, e volto para o caminho que vai me conduzir à salvação. O arrependimento verdadeiro, ele vai se sensibilizar com as consequências ruins que nós causamos para outras pessoas. Quando nós nos arrependemos, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós nos deparamos com uma realidade, meus irmãos, de reconhecer todo o mal que causamos para outras pessoas e nos arrependemos. Então, essa vem sendo a essência do arrependimento, essa sensibilidade, ou seja, nós passamos a nos sensibilizar à dor alheia. Você começa a se sensibilizar pela dor dos outros. Você começa a ver nos outros a tristeza de atos que muitas vezes você cometeu e gerou feridas na vida de outras pessoas. Então, a palavra de Deus sobre o arrependimento nos traz esse impacto sobre a nossa vida. Impacto tão grande que nós podemos ver até na vida de muitos homens e mulheres de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pessoas que se depararam com a verdade do Evangelho, pessoas que se colocaram, entenderam a essência da salvação para as suas vidas, entenderam, passaram a compreender o quanto eles eram pecadores e o quanto Deus os havia perdoado. E quando nós tomamos essa dimensão, isso nos leva a não nos ofender mais com aquilo que fazem para nós. Ou seja, nós cantamos aqui um louvor tremendo, que é uma oração ensinada por Cristo, o Pai Nosso, né? E no Pai Nosso, o próprio Cristo, Ele nos ensina que nós devemos perdoar, que nós devemos liberar perdão, porque seremos perdoados na mesma medida que perdoamos. Olha que coisa tremenda, tão importante que é. Só que eu só consigo, e Jesus, ele libera inúmeras parábolas, ensinando a respeito do perdão. E em uma delas, ele usa o exemplo de 2 servos, um que devia para o seu senhor uma quantidade absurda, que ele não tinha condições de pagar. E o seu senhor, vendo isso, libera perdão da dívida sobre o seu servo, que ao sair dali, encontra outro que lhe devia uma quantidade insignificante, mas também não tinha condições de lhe pagar. E ele não perdoa, ele usa de rigor com aquele servo. E nisso, meus irmãos, Jesus está trazendo para nós o entendimento do quanto e como a gente deve liberar o perdão. O servo simboliza nós em relação a Deus, aquele servo que devia muito ao seu Senhor, é simbolizado por nós, que devíamos muito a Deus, e recebemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas, e por isso nessa mesma proporção, eu passo a liberar perdão. Quando eu tenho esse entendimento, eu passo a amar as pessoas numa maneira que eu libero perdão pela dívida que elas têm comigo, pela dívida que elas contraem comigo. E isso é fundamental, meus irmãos, porque consolida justamente a questão do arrependimento, porque o efeito do perdão, ele inicia
justamente na proporção do arrependimento, porque quando eu me dou conta do quanto eu devia para Deus, quando eu começo a me dar conta do tamanho da dívida que eu tinha para com o Senhor, e eu não podia efetuar esse pagamento, e mesmo assim Deus me amou de uma maneira que Ele enviou o Seu Filho para pagar a dívida que eu tinha com Ele. Olha que coisa tremenda. Mas nós só vamos conseguir entender e nos colocar no lugar do sofrimento, e entender o sofrimento dos outros, quando eu passo a entender o tamanho da dívida que eu tinha com Deus. Muitas pessoas acabam não conseguindo ter o verdadeiro discernimento, o verdadeiro entendimento sobre arrependimento, porque não conseguem se ver como pecadores, porque aprenderam que eram dignos e merecedores do perdão de Deus para a sua vida. E isso prejudica porque nós pulamos uma etapa que ela é fundamental nesse processo do plano de Deus para as nossas vidas, que é o primeiro alicerce da nossa vida espiritual. É o primeiro alicerce que vai fazer com que estruture todos os outros, e um deles eu já liguei aqui, que é a questão do perdão, de liberar perdão, porque, meu irmão, se eu não me arrependo de fato, se eu realmente não entendo que eu não era merecedor, se eu realmente não compreendo, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar porque eu não consigo ver o tamanho, a dimensão da culpa que havia em mim, na minha vida. Então, os outros pilares da minha vida, eles não vão conseguir se desenvolver. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos a importância do arrependimento, a importância desse reconhecimento dos erros nossos. Porque, meus irmãos, se você ainda não foi tocado pelos seus erros, se você ainda não foi impactado pelos erros que você comete, você ainda não ficou sensível à voz do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então é fundamental e importante. Por que ele faz isso, meus irmãos? Porque é necessário, como eu falei, é o primeiro pilar do plano de Deus para o homem. É o primeiro. Quais são os outros pilares, pastor? Os outros pilares são a salvação, o batismo, cura divina, batismo no Espírito Santo e a segunda volta do Senhor Jesus. Então, para que eu consiga alicerçar a minha vida nos outros, para que eu consiga desenvolver a minha vida espiritualmente, para que eu consiga gozar da plenitude de uma vida em Deus. Meus irmãos, você não foi criado por Deus para sobreviver no mundo. Você foi criado, você foi feito à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso, que te chama para restaurar um acesso espiritual que te foi roubado. Mas o nosso adversário, ele vem para roubar, matar e destruir, ele vem para nos iludir, ele vem para nos cegar, para que você não desfrute daquilo que Deus preparou para você. Porque as boas obras para que eu e você andássemos foram criadas antes da fundação do mundo. Elas já estavam preparadas para nós, para que eu e você pudéssemos andar por elas, e gozar de uma vida numa plenitude, não numa vida de limitações espirituais, mas Deus quer que você tenha uma vida na sua totalidade, independente das circunstâncias, porque aos nossos olhos, quantas vezes nós lemos na palavra de Deus, e vemos Jesus dizendo assim, a minha paz eu vos dou. Dá vontade de dizer assim, porque o Senhor não trabalhava na empresa que eu trabalho. Por isso que está dizendo isso. Aí você lê lá, a minha paz eu vos dou. Aí você tem vontade de dizer para Jesus, porque não está casado com a bênção que está comigo.
O senhor não está entendendo. Mas a plenitude da vida que Deus oferece para mim e para você não depende de circunstâncias que nós vivemos. É o gozo de algo eterno, algo que foge ao nosso entendimento, algo que vai além. Mas eu só consigo acessar a vida plena quando eu consigo passar por todas as etapas e viver cada pilar da vida espiritual a qual Deus preparou para nós. Há um caminho para nós chegarmos à presença de Deus. E esse caminho, meus irmãos, ele passa pelo arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, ele é tão importante, que Deus começou a tratar com o povo quando estava saindo do Egito. Mas João veio preparar o caminho para Jesus. Ele veio preparar o caminho para que eu e você aceitássemos a Jesus Cristo hoje. Para que as pessoas no tempo de Jesus aceitassem Jesus como seu Salvador. Mas eles precisavam passar por um arrependimento. Pensem, João diante dos homens mais religiosos da face da terra. Meus irmãos, era a nação de Deus, eles tinham a lei de Deus. Pensa num povo que tem decorado as leis do Senhor e ensina ao filho desde criança. Toda vez que vai passar pela porta, dá um tapa no negócio lá e recita o que está lá dentro, lá escrito. Eles são obrigados, e vai entrar de volta e tem que bater de novo e recitar de novo o texto da Torá. Imagina um povo religioso nesse nível. E de repente eles se deparam com um homem que aparece do nada, no deserto, chamando eles de raça de víboras. Vocês já pararam para pensar nisso? Dizendo: quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Ou seja, está se aproximando uma ira aí. Eu estou vindo ensinando aqui o batismo no arrependimento, está lá em Mateus 3, 1 e 2. João, ele estava batizando o povo, ensinando sobre o batismo de arrependimento dos pecados. E estava trazendo o povo para preparar o coração das pessoas para receber Jesus. E se alegrar com Jesus. Se alegrar com o reino de Deus que estava vindo. Irmãos, pensa. Jesus o tempo todo, ele estava ensinando o povo sobre o reino dos céus. O tempo todo. Por quê? Porque o povo não conhecia o reino de Deus. Eles conheciam tudo de lei, mas eles precisavam conhecer o reino dos céus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, quem sabe hoje aqui também, muitos ainda não entenderam o que é o reino de Deus. E por que isso é importante, pastor? Porque quando eu entendo o que é o reino de Deus, eu dou o devido valor para ele. Eu vi a Valéria falando aqui antes da palavra, a questão da adoração, irmãos. Quando a gente tem a noção do valor que tem o reino de Deus, eu não me calo, eu adoro. Quando eu entendo o valor que tem o reino de Deus, eu estou em casa, eu estou adorando. Eu estou na rua, eu estou adorando. Eu estou em qualquer lugar, eu estou adorando a Deus. Seja em pensamento, eu estou o tempo todo louvando, glorificando o nome do Senhor. Por que isso é tão importante, pastor? Porque, meu irmão, sinceramente, assim, tem pessoas, e eu até entendo, tem pessoas que dizem: pastor, louvar a Deus é chato. Fica lá, oh, aleluia, glória a Deus, mas desculpa te dizer, no céu vai ser só isso. Se é chato aqui, vai ser difícil viver na eternidade. Porque lá vai ser só isso. E detalhe, irmão, tem gente que reclama de louvor. Tem louvor que é só um parágrafo, pastor. Pelo amor de Deus, não aguento essas coisas. Na eternidade é só santo, santo, santo. E os anjos cantam isso com alegria. Os anjos cantam na presença de Deus com alegria. Porque eles estão na presença do Deus Todo-Poderoso. E eles declaram: santo, 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 santo. É importante, irmãos. A Bíblia fala que o arrependimento que João pregava estava preparando os corações para a chegada de Jesus, para a chegada
do Messias, do Salvador. E esse Salvador daria acesso ao reino de Deus. Ele anunciava, ele diz: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Se João naquela época estava pedindo para o povo se arrepender, porque o reino estava próximo, quanto mais hoje que o reino já está entre nós. Que o acesso ao reino já está entre nós. Isso tudo, meus irmãos, nos mostra que o arrependimento, ele era muito importante para preparar os corações para o reino. Quando nós olhamos também Lucas, no capítulo 24, verso 46 e 47, nós vemos nesse episódio, meus irmãos, Jesus ressuscitado, aparecendo para os discípulos em Jerusalém. Olha que coisa tremenda. Por que eu estou trazendo esse contexto? Porque muitas pessoas dizem que o arrependimento era para antes da graça. Não, agora tudo é graça. Mas vejam, meus irmãos, Lucas 24, 46 e 47. Se puder projetar aqui, por favor, que aí a gente lê tudo junto na mesma tradução. Você vai ver Jesus aparecendo aos apóstolos após ele ter ressuscitado. Aí ele explica para os discípulos nesse contexto que era necessário que ele morresse. Ele precisava ter morrido para que ele ressuscitasse. E aí ele dá uma ordem para os discípulos. Lucas 24, 46 e 47. Se puder projetar, olha o que diz a palavra de Deus, do 46. E disse-lhes, aqui é Jesus falando: assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. Olha o 47. E quem em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Está vendo aí, irmãos? A importância. Jesus está determinando essa ordenança de que seja pregado o arrependimento, para que os pecados sejam perdoados. Então há a necessidade de uma mudança de mente. Eu preciso mudar, porque o remorso me leva a cometer os mesmos pecados, mesmo que eu fique triste por ter sido pego cometendo aquele erro. Mas quando eu me arrependo, eu ouço a voz do Mestre dizendo assim: vai e não peques mais. Vai, teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Então aqui, meus irmãos, nessa passagem, Jesus ele está nos mostrando que mesmo com sua ressurreição, com a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o arrependimento ele continua sendo importante. Não foi invalidado. É necessário que eu me arrependa. Esse é um pilar do plano de Deus para as nossas vidas. É o primeiro de todos os pilares. Quando nós reconhecemos essa importância, nós vemos Jesus dizendo naquele texto ali que ele deveria ser pregado só para Jerusalém. Ou seja, o arrependimento era direcionado aos judeus, porque João estava pregando o batismo de arrependimento para os judeus. Foi esse o contexto que Jesus disse? Não! Jesus disse: pregai a todas as nações. Preguem para todas as nações. Então não foi invalidado o arrependimento, e ele é muito necessário. Quando nós olhamos o contexto da Bíblia em Atos 2:38, após o derramar do Espírito Santo, pensa num avivamento, pensa num povo cheio do Espírito. Busca isso, irmão. Se você quer pensar e viver isso, pode buscar, porque Deus concede para nós. Nós vemos, meus irmãos, Pedro num discurso falando tremendamente de tudo que o povo havia feito, de como eles haviam condenado o Messias, de como Jesus havia sido morto, porque aquele povo clamou: crucifica-o. E Pedro estava discorrendo o seu sermão ali para aquele povo cheio de ousadia, pregando o Evangelho de Deus, para mostrar, meus irmãos, em Atos 2:38, no verso número 38,
Pedro está mostrando para nós ali que o arrependimento, ele continuava sendo importante, porque ele está dizendo para aquele povo: arrependei-vos. Arrependei-vos do que vocês fizeram. Arrependei-vos do mal que vocês fizeram contra Jesus. E ele traz outro ensinamento para nós. Ele diz que o arrependimento vem primeiro. Primeiro eles precisavam se arrepender, para depois receberem algo muito importante. Então, muitos às vezes me questionam: pastor, eu busco, eu oro, eu me coloco na presença de Deus, estou jejuando, mas não recebo o batismo. Aí eu sou obrigado a perguntar: te arrependeu, irmão? Como assim, pastor? Porque Pedro está dizendo aqui: após o arrependimento do batismo, vem o batismo em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e depois recebemos o dom do Espírito Santo. É necessário nos arrepender. Precisamos nos arrepender e receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. Também em Atos, capítulo 13, verso 30, esse homem que escreveu a carta aos Coríntios, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, ele está pregando, na verdade, a um povo idólatra, né? Ele está lá em Atenas, pregando no Areópago, falando a respeito de um Deus desconhecido. Meus irmãos, pensa num povo idólatra, pensa num povo consumido pela idolatria, pensa num povo que em tudo corria para qualquer lugar, menos para Deus. Isso caracteriza idolatria, irmão. Um povo que amava mais as coisas terrenas do que a Deus. E aí Paulo pregando para aquele povo, anunciando a ressurreição e o que significava a ressurreição. Você sabe o que significa a ressurreição para mim e para você, meus irmãos? A ressurreição de Cristo, ela significa para nós duas escolhas: a vida ou a morte. Ou você vive na eternidade junto com Cristo, ou você vive no sofrimento eterno. Isso implica a ressurreição do Senhor. E então Paulo estava trazendo esse ensinamento, mostrando para esse povo, nesse texto, nessa passagem no 13, no verso 30, mostrando para o povo a importância do arrependimento neste contexto de escolha. Por quê? Porque é o arrependimento que vai me direcionar para o caminho que leva à salvação. É esse arrependimento que vai fazer com que meu coração ferva de alegria, vai fazer com que a minha mente mude e eu queira o contexto aonde Cristo está inserido, aonde eu queira viver meditando na palavra do Senhor, onde eu queira buscar ensinar meus filhos no caminho de Deus, para que eles também vivam a plenitude da vida que Deus prometeu para nós. É isso que me impulsiona a gozar desse poder de Deus sobre a minha vida, de ver manifestações de cura, porque é por meio do arrependimento que eu consigo ir à presença de Deus, e a palavra de Deus diz que isso gera o quê? Fé nas nossas vidas. Porque quando nós nos arrependemos de fato, nós temos uma fé gerada no nosso interior, que nos leva à presença de Deus, e essa fé, ela é libertadora. Nós passamos a viver, meus irmãos, quando eu me arrependo, quando a minha mente muda, eu passo a viver como livre, não mais como escravo, mas escravo de Cristo, livre do pecado, mas escravo de Cristo. Essa liberdade tem sido distorcida muito nos nossos dias, porque as pessoas acham que são livres e não devem satisfação para ninguém. Não, eu sou livre, irmão, fui salvo. Viva como livre, como a palavra de Deus diz, escravo de Cristo Jesus. Ele pagou o preço pelas nossas vidas, fomos comprados para a salvação. Fomos comprados para a redenção, fomos comprados para receber novamente aquilo pelo qual fomos criados para viver. Muitas pessoas sofrem, meus irmãos, por não entender o propósito pelo qual foram criados, por não viverem o propósito pelo qual foram criados. E quando nós nos deparamos na vivência daquilo pelo qual fomos criados para viver,
então passamos a entender e a usufruir da plenitude da vida que o Senhor preparou para nós. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, ele vai mostrar para Deus, porque ele gera em nós atitudes de quem se arrependeu de verdade. Ele vai gerar em mim e em você atitude de uma vida de quem está arrependido. Você vai viver como alguém que se arrependeu, cumprindo os mandamentos do Senhor, abandonando o pecado, deixando o mal de lado. E é isso que Deus olha, porque não adianta você declarar para Deus por palavras que ama o Senhor, se as suas atitudes devotam amor ao mundo, se as suas atitudes não é de quem verdadeiramente ama a Deus. Você está conseguindo entender isso? Eu não consigo dizer para o Senhor, Senhor, eu te amo, mas Deus não olha as minhas palavras, Deus olha as minhas atitudes, porque quem te condena não sabe o que passa na tua mente. Quem te condena pelas atitudes que você faz. Ah, pastor, eu vou fazer tal coisa, mas meu coração não está nisso, eu tenho maturidade, eu sou maduro. Mas o diabo vai te acusar porque você está fazendo aquilo, é um ritual. E por você estar fazendo aquilo, ele vai levar a acusação diante do Senhor. Olha lá, ó, ele diz que é teu servo, mas está lá me adorando. Deus pode até dizer, não, o coração dele não está nisso. Satanás vai dizer, não importa, eu estou recebendo a adoração dele também. Viver como alguém que se arrependeu é o que Deus espera de mim e de você. Nas nossas atitudes é demonstrado. Paulo nos ensina que o arrependimento para com Deus, ele se reflete de forma exterior. Ele se evidencia nas nossas atitudes. Quando ele escreve lá no capítulo 10 de Romanos, no verso 9 e 10, ele vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Atitude. Não é simplesmente por falar, mas são atitudes, porque ele vai dizer assim, ó, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não te cale, meu irmão. Declare que você é salvo, declare que você é liberto, declare quem é o Deus que você serve, declare quem é o Deus que você glorifica, declare quem é o Deus o qual você vive por Ele, o qual você dá a vida por Ele. Declare, faça a declaração, abra os seus lábios, glorifique o nome do Senhor, exalte aquele que deu a vida por você, porque Jesus foi bem claro ao dizer para nós, e vejam como é importante as atitudes. Ele disse assim, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de quem? Diante do Pai. Agora, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Aí vai ouvir aquela frase que ninguém quer ouvir: afasta-te de mim, porque não te conheço. Você que pratica a iniquidade. Pela prática da iniquidade, mostramos a quem servimos. Ou pela prática de uma vida de santidade, declaramos a quem servimos. A quem amamos de verdade. A quem nós entendemos que deu a vida por nós. A quem nós entendemos que, oh, aleluia. A quem nós entendemos que pagou o preço que nós não merecíamos. Jesus pagou um preço por mim e por você, que nós não merecíamos que fosse pago. Simples assim. Ele disse, Pai, eu vou pagar o preço por ele. Eu vou para a cruz, eu pago o preço. Para que todo o que nele crê, isso está no singular, irmão, essa frase, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que crê. Mas para que haja fé, para que haja crença, é necessário ter um arrependimento sincero e verdadeiro. No Salmo 80, irmãos, eu amo o salmista, irmãos. Eu amo, sinceramente. Eu vejo tantos cristãos brigando dentro das igrejas, dizem, não pode cantar louvor, porque canta para mim, não pode... E aí você vê um salmista dizendo assim, Senhor, Tu destrói meus inimigos. Ah, Deus, Tu és o Deus da minha salvação, Tu traz redenção.
No que difere dos louvores que são cantados? Os salmistas expressam os nossos sentimentos, eles expressam aquilo que nós passamos, e quantos de nós, não sei vocês, mas eu pelo menos, me identifico com muitos salmistas. Muitos desses salmistas eu acabo me identificando. E aí eu vejo o salmista Asaf, no Salmo de número 80, trazendo um ensinamento maravilhoso sobre arrependimento. Por 3 vezes nesse salmo, ele faz a declaração: faze-nos voltar, ó Deus. Faze-nos voltar, ó Deus. Ele está pedindo: faz-nos arrepender-nos, faz-nos com que a gente se arrependa de verdade, faz-nos voltar a Ti. Porque ninguém quer, irmão. Porque no mundo o prazer é melhor. As coisas que o mundo oferece nos afastam de Deus, nos tiram da presença de Deus, consomem o nosso tempo. Quantas vezes deixamos aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na nossa vida? E dizemos depois: eu te amo, Deus. E Jesus disse assim: não, se vocês me amam, lá em João 14, ele disse: se vocês me amam, vocês têm os meus mandamentos e os guardam. Esse é o que me ama. E ele será amado do meu Pai, eu o amarei, e nós viremos a ele e nos manifestaremos a ele. Irmão, quem não quer a manifestação de Deus? Fala sério. Quem aqui dentro não quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Quem não quer viver essa manifestação? E Jesus está dando a receita para nós lá, dizendo: me ama, me ama. Se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. E guardar não é pegar a Bíblia e botar na gaveta, eu ensino isso sempre, irmão. Guardar os mandamentos não é você pegar a Bíblia e botar lá dentro da gaveta e não andar mais com ela para lugar nenhum. Guardar os mandamentos do Senhor é você ler a Bíblia constantemente, saber quais são os mandamentos e praticá-los. Liberar perdão para quem precisa, amar quem precisa ser amado. Ser honesto quando tem que ser honesto, não defraudar ninguém quando tem oportunidade. Sofrer o dano para que Deus seja glorificado na tua vida. Em tudo, a expectativa de Deus para nós. E o salmista 3 vezes faz essa menção. Ah, Deus, faze-nos voltar, ó Deus. Antes de Deus fazer com que nós venhamos a nos achegar a Ele, meus irmãos, nós devemos nos afastar do pecado. Porque quando Cristo bradou na cruz, naquele episódio que Jesus grita lá: Pai, por que me abandonaste? Quantas vezes lemos aquilo e não entendemos? Por que Deus abandonou Jesus naquele momento? Por que o Pai não estava próximo de Jesus? O cálice que Jesus, meus irmãos, desfazendo alguns ensinamentos errados, né, em relação a isso, o cálice que Jesus pede lá atrás, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Meu irmão, não era a morte, não era a morte. Não era o fato dele morrer, porque antes da fundação do mundo ele já sabia que ele ia ter que morrer. Ele se dispôs a morrer por nós. O cálice que ele pede para o Pai foi algo que ele nunca tinha experimentado. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e Jesus nunca tinha experimentado a ausência do Pai. Nunca. Então o cálice que ele está pedindo ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice era a presença de Deus. E quantos de nós nos contentamos em estar longe de Deus? Quantos de nós nos contentamos em não sentir a presença de Deus? Estamos conformados com isso, acostumados com isso, anestesiados pelo mundo, de não sentir a presença de Deus. Irmão, Asaf está pedindo: Pai, faze-nos voltar à presença de Deus, voltar a sentir Deus, voltar a ter essa manifestação de Deus na sua vida. Voltar a sentir o poder sobrenatural de Deus fluir do seu interior, jorrar um manancial de vida eterna, de você orar por um enfermo e ele ser curado, de você orar pelo impossível e acontecer. É o que Deus quer de mim e de você, irmão. Mas tem um texto que todo mundo gosta de ler, de Salomão.
quando ele se depara diante do Senhor, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é até bonito de recitar, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que Deus está pedindo para nós, irmãos. Então eu os ouvirei do céu. É tanta bênção. O problema é que a gente só quer a bênção e quer atalho para chegar lá. Só que Deus já disse o que precisa para você receber essas bênçãos. Que bênção? O ouvir de Deus dos céus. Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vivemos em terra, muitas vezes nos conformamos em viver em terra arrasada e é a crise, irmão. É o Covid. É as circunstâncias. E a promessa? É mais difícil buscar, é mais difícil se humilhar. Quem quer ser humilhado? Ninguém quer. Estou mentindo? Quem gosta de se sentir humilhado? Isso é o que o mundo nos ensina. Mas Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar, porque os que se humilham são exaltados, e o mundo está te ensinando: não te humilha. Você não precisa se humilhar, porque Deus é Pai, é graça. Agora é graça, passou tudo, agora é só graça. Tudo vem fácil, porque nós fazemos ser fácil para os nossos filhos. Mas o Deus que nós servimos está dizendo: te arrepende. Te arrepende, você vai ter tudo que está prometido para você. Te arrepende, você vai viver tudo que eu prometi para você na palavra. Te arrepende, você vai experimentar tudo de Deus que tem preparado para você. Arrependa-te, diz o Senhor. Faz parte, precisa ser assim. O arrependimento, irmãos, ele envolve uma atitude de humilhação antes de nos aproximarmos de Deus para receber o perdão. Como Salomão disse lá, como Deus disse, na verdade, para Salomão: se o meu povo se humilhar, então é necessário a humilhação para recebermos perdão. Só que assim, irmão, na boa, só se humilha quem reconhece que pecou. Só se humilha quem reconhece que está errado. Só vai se humilhar quem entender que é pecador. Porque se você acha que é santo e que a terra não é digna de ser pisada por você, Jesus não veio para você. Porque a palavra de Deus diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Quem é são não precisa de médico, não é verdade? Ou alguém aqui são busca um médico? Se busca, busca para saber se está doente. E sempre quem procura acha, não é o que os pais falam para a gente? Meu pai diz que não vai para o médico porque ele diz: não, eu vou lá, se eu procurar, eu vou achar alguma coisa. Eu vou ter alguma enfermidade lá para tratar, vão me passar algum remédio para mim tomar. Então ele fala para mim: já nem vou. Não estou dizendo que a atitude dele é certa. Porque é os que se humilham diante de Deus. É os que reconhecem que estão enfermos, que vão receber do Senhor. Que vão ter o médico à sua disposição. Quando nos voltamos ao Senhor, Ele nos ajuda a enxergar a nós mesmos. Então, meu irmão, quando você se volta para Deus, Deus vai ajudar você a se ver como você verdadeiramente é. Só que você tem que estar disposto a chorar e lamentar essa condição. Porque quando nós vemos quem nós verdadeiramente somos, quando você pede, o bom é que Deus é legal com a gente. Quando a gente pede, Ele mostra. Você diz, experimenta, dobra o joelho e diz: Pai, me mostra como eu verdadeiramente sou. Deus vai te mostrar. Agora você tem que estar disposto a ver o espelho. Você tem que estar disposto a reconhecer. Porque dói. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. A dor que vem de Deus não gera remorso. Ela gera arrependimento nas nossas vidas. Ele quer gerar isso em nós. Ele quer que nós vivamos isso. Por isso, meus irmãos, para restabelecer nossa comunhão com Deus, precisamos passar pelo processo do arrependimento. Você quer ter comunhão com Deus? Você quer viver a plenitude da vida? Você quer experimentar tudo que Jesus prometeu para você? Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, obras maiores que as minhas fará. Você já experimentou
fazer obras maiores que as de Jesus. Então o que está faltando? Crer na palavra, entender que o arrependimento é importante nesse processo. É o que falta. Eu preciso reconhecer. Você já teve, aqui essa pergunta não precisa me responder, irmão, nem levantar a mão, nem fazer sinal com a cabeça, nada. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você responda para você mesmo. A primeira pergunta é: você já teve sua atitude de humilhação diante de Deus? Você já teve a sua atitude de humilhação diante de Deus? Segunda pergunta: você já se viu como pecador e o quanto estava em dívida com Deus? Você já reconheceu isso? Você já viu o quanto você não era merecedor de Cristo ter ido para a cruz do Calvário? Ou você só aprendeu isso de ouvir falar? Porque tem isso, né, irmãos? A gente escuta tanto, que a gente acha que já se humilhou diante de Deus. Mas será que verdadeiramente eu me vejo como alguém que não merecia ver Cristo pregado no madeiro? Você se vê e vê seus pecados com clareza? Será que nós conseguimos ver que realmente pecamos? Porque, sinceramente, irmãos, tem pessoas que acham que falar mal dos outros não é pecado. Tem pessoas que acham que fazer um irmão ser inimigo de outro não é pecado. Fofoca, né? Fofoca gera isso, inimizade entre os irmãos. E a Bíblia diz que Deus abomina isso. Não é nem que Deus odeia. A Bíblia diz que tem algumas coisas que Deus odeia e tem outras que Deus abomina. Tem pessoas que pela sua vida fazem o irmão pecar e não vê isso como pecado. Por aquilo que fala, por aquilo que faz, por aquilo que posta nas redes sociais. Porque hoje tem muito dessa facilidade, a gente vê muito dos outros, né? O que fazem, o que vivem. E vivem uma vida fora dos princípios da palavra de Deus e levam outros a pecarem, porque estão vendo aquilo e murmurando e falando mal do irmão. Quando a Bíblia nos diz que nós temos que amar. Amai-vos uns aos outros. Então, é fundamental que a gente entenda o que é pecado. Porque se eu não entendo o que é pecado, meus irmãos, se eu não consigo ver o que é pecado, ou seja, pecado é tudo que está fora dos padrões da palavra de Deus. Para mim entender o que é pecado, eu preciso conhecer o quê? A palavra de Deus, não é verdade? Eu preciso entender a Bíblia, eu tenho que saber o que está escrito lá. O que ela diz que é errado. E o que eu não devo fazer. Se você quer entender o que é viver como cristão, leia o Sermão da Montanha. Inclusive, logo nos estudos de quarta-feira, nós vamos trabalhar em cima desse estudo. E ali Jesus despendeu boa parte do seu tempo de ensino, ensinando sobre o caráter do cristão, como ele deve ser. E ali eu busco a essência dessa vida. Todos responderam as perguntas? Amém? Para você mesmo? Fez a resposta? Fez a reflexão? Então, se a sua resposta a essas perguntas foi negativa, foi não, eu gostaria de orar por você. Nesse momento eu quero que todos se coloquem em pé. Não vou constranger ninguém hoje. E nunca, porque Deus não faz isso. Mas eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nessa noite. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela corta para todo lado. Ela corta aqui e vai cortar aí também. Por isso, ela nunca volta vazia. Deus trata comigo. E por meio desse tratamento, Ele trata com os irmãos. Aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Deus trata. Porque Ele tem prazer em nos ver salvos.
A alegria do Senhor é que todos se salvem. Ele ama a todos, mas Ele quer que você também o ame. Porque, meus irmãos, lá atrás, um rebelde se revoltou contra Ele, derrubou a terça parte dos anjos junto com Ele, e levou grande parte da humanidade por meio do pecado. Mas Deus, por amar a sua criação, Ele pagou o preço da dívida que era dele, era nossa com Ele. E Ele disse: eu vou pagar essa dívida, eu quero pagar essa dívida, porque eu quero vocês comigo, eu quero vocês desfrutando de tudo que eu preparei para vocês. Eu quero vocês movendo o sobrenatural e mostrando para os outros que é possível sim. Porque Paulo, Pedro e tantos outros eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que eu e você. Aleluia! E foram homens que se dispuseram a viver pela palavra. Se dispuseram a viver como Cristo pediu para que fosse vivido. Na sentença, o anjo de uma igreja, Jesus manda João escrever e dizer assim: olha, diz para o anjo da igreja que eu tenho algo contra ele. E o que eu tenho contra ele é que ele não é nem frio e nem quente. É morno. Deus não gosta de gente morna. Deus não gosta de vidas espirituais mornas. Ou você assume que é frio e recebe a consequência disso, ou você se coloca na condição de alguém quente e recebe os benefícios disso. Feche seus olhos. E o arrependimento é algo de atitude. Eu quero todo mundo, irmão, não olha para o lado, não espia, não abre o olho, fecha o olho, por favor. De olho fechado. Porque arrependimento é atitude. E a atitude que você vai demonstrar para Deus nessa noite, você vai colocar a mão no seu coração. Você que se arrepende, coloque a mão no seu coração. Você que entendeu a palavra, você que ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Põe a mão no seu coração agora em atitude de arrependimento. Eu vou orar por você. Pai, olha para o teu povo agora. Nos humilhamos diante de ti. Perdoa-nos. Tanto tempo que não entendemos o arrependimento. Perdoa-nos porque nos achamos dignos da tua salvação. Perdoa-nos por não vivermos a tua palavra. Perdoa-nos por não entendermos a essência da tua escritura. Somos gratos porque o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Te pedimos, perdoa-nos, Pai. Como ministro, Senhor, desta igreja também, ministro da tua palavra, eu me prostro e te peço, Senhor, perdoa-nos. Nos humilhamos diante de ti. Te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, todas as falhas em que envergonhamos o teu nome com o nosso viver e o nosso proceder. Oh, aleluia. Restaura-nos. Levanta um povo forte. Cumpre em nós teus sonhos, teus planos. Tudo que por nós conquistaste na cruz do Calvário, abre os céus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que se arrepende nessa noite. Pai, abre os céus e o teu Espírito Santo venha. Oh, aleluia, venha, ó Espírito Santo de Deus, enche cada vida, Senhor, com o teu consolo, com o teu refrigério, com o teu bálsamo. Traz cura,
traz libertação. Ajuda-nos a nos impulsionar na Tua direção, Pai, em direção ao Teu altar, a Tua palavra, aleluia, as Tuas revelações. Ajuda-nos a vivermos o sobrenatural nas nossas vidas. Ajuda-nos a entendermos, como o apóstolo Paulo, que servimos um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia. Ajuda-nos a voltar a Ti, Deus. Como disse Asaf, ajuda-nos a voltar ao Senhor. Queremos, como igreja, voltar à Tua presença, viver a essência da Tua glória e do Teu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nesse momento, eu quero fazer um último apelo. Se entre nós ainda tem alguém que não tomou uma decisão por Cristo, não se arrependeu, mas gostaria de tomar essa decisão hoje, dizer: pastor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que você levante a sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer se arrepender e voltar a um caminho de encontro a um Deus vivo e verdadeiro? Tem alguém nessa noite? Dá um sinal com a mão, eu vou orar por você.